Já conectado conosco aqui na TVD, o Edilson Cantadore, gerente sênior de engenharia de vendas da Sonic Wall. O Edilson vai falar sobre a cibersegurança em 2021, os desafios que estão por vir para as empresas. É isso aí, Edilson. Então, a Agenda 21 da Sonic Wall. Diz aí para nós, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Olá a todos, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui nessa apresentação e espero que esses próximos minutos sejam de bastante proveito para todos, porque a mensagem que a gente quer transferir aqui, que a gente quer compartilhar, é bastante importante. Serão sim, com certeza. Boa apresentação. Então, muito obrigado. Bom, gente, então, muito obrigado pela atenção. Como já foi comentado, eu sou Edilson Cantador, aqui da Sonic Wall. Minha base é São Paulo, mas eu sou responsável pela operação em engenharia de vendas na América Latina. E eu vou compartilhar, então, com vocês aqui a minha tela aqui para que vocês possam acompanhar de forma um pouquinho mais gráfica a minha conversa, tá? Na realidade, o que está acontecendo é que a gente já está terminando o ano de 2020, né? Não parece, mas nós já estamos há 8 meses numa condição completamente diferente do que a gente considera como normalidade, mas o que a gente vê também é que uma série de condições de trabalho que a gente enfrentou durante esses meses, elas vão se tornar normais, né? Muito dentro daquele conceito do novo normal que a gente tanto escuta todo mundo falando, né? E o que é isso então para a gente, né? Uma coisa que é importante, a gente tem visto aí grandes referências no mercado dizendo que a força de trabalho nesses últimos meses chegou a trabalhar remotamente quase 50% da sua totalidade, né? Então, isso significa dizer que basicamente todo mundo que teve condição de colocar a força de trabalho executando suas funções a partir de casa, acabou fazendo isso, né, por uma série de fatores, né, e evidentemente a proteção do bem mais importante que as empresas têm, que é o seu funcionário, né. Então isso fez com que toda essa força de trabalho fosse transferida para casa, né. Então a gente vê a importância da gente entender esse novo cenário, porque como as empresas tiveram que se adaptar a essa condição emergencial, elas também estão antecipando planos que todas elas tinham aí de execução de 2, 3, 5, muitos dizem que 10 anos até, né? Então muita gente antecipou planos de trabalho, de força de trabalho remota em quase 10 anos nas suas estratégias, né? Então a gente tem que tirar o lado positivo desse momento, né? Como eu mostrei aí nesse gráfico do Gartner, a gente já chegou nesse 50%, né? Então, como que a gente faz para garantir que essa movimentação seja feita de maneira segura, né? Como é que a gente entrega segurança para essa população de trabalhadores remotos, né? Numa era onde a gente tem essa condição de distribuição de conectividade, de relacionamento, de informação. Como é que a gente faz isso, né? Então, a gente precisa, então, olhar para esse novo cenário com enfoque completamente diferente, né? O que a gente vê é que a realidade de TI, ela rapidamente, de uma forma muito intensa, distribuiu todo o seu recurso. Então, aquele recurso que a gente tinha concentrado na nossa mão, com um gerenciamento muito próximo, a gente acabou distribuindo isso, né? A gente vê aí a nuvem deixou de ser um conceito para ser uma realidade, né? E o efeito principal disso foi a explosão de pontos de exposição, porque quando a gente movimenta os nossos recursos, né, a nossa inteligência de TI para a nuvem, mas agora a gente tem também, até de forma forçada, a migração daqueles que acessam esses recursos, a gente vê um conceito completamente diferente na abordagem de segurança, principalmente nesse mundo de TI distribuído. Então a gente precisa pensar como todos esses pontos afetaram a nossa infraestrutura e como que a gente tem que abordar, então, para poder adequadamente redesenhar as nossas redes, né? A gente tem uma condição onde
todo mundo é remoto, né? Então, basicamente, que trabalhador não está remoto hoje nessa condição que a gente está encontrando? Somente aqueles que não têm condição absolutamente nenhuma de executar o seu trabalho de forma remota. Então, um exemplo de empresa que não foi diretamente afetada por essa condição que a gente enfrenta, por exemplo, é uma empresa de segurança privada, né? Ela não tem como entregar trabalho remoto, né? Então, os porteiros, os seguranças continuam estando lá, mas toda e qualquer função que pode ser executada remotamente está remoto, né? Associado a isso, a gente tem a mobilidade, evidentemente, que os smartphones, a conectividade wireless ajuda a que isso se torne uma realidade, e a consequência final é de que isso traz uma insegurança muito maior. Por quê? Porque nós aumentamos a nossa capilaridade, e com isso a gente aumentou exponencialmente os nossos pontos de exposição. Temos que pensar como endereçar isso, né? Quando a gente consulta, por exemplo, o Gartner, ou o IDC, o que a gente vê aí é que essa mobilidade, né, ela vai ser incorporada definitivamente nas empresas, só que há um efeito interessante, né, que a grande maioria das empresas, né, praticamente metade delas, não estão redefinindo suas estratégias de segurança para essa mobilidade que foi tão facilmente aceita e implementada, né? O que significa dizer com isso? Todo aquele movimento emergencial de colocar a força de trabalho conectada e executando as suas funções de forma remota, ela foi feita de maneira sem pensar, evidentemente, na segurança, porque naquele momento a gente tinha que resolver o problema que estava à nossa frente, né? Só que as empresas não repensaram isso e estão simplesmente pensando em ampliar essa estratégia sem corrigir os problemas inerentes a essa estratégia que foi adotada de forma rápida, eficiente, evidentemente, porque a gente vê a quantidade de empresas que mantiveram a sua operação correndo, mas em contrapartida não olharam para os pontos de exposição que isso trouxe para elas. Então é extremamente importante a gente começar a olhar esse novo cenário de ameaças e entender o que os nossos amigos do outro lado estão fazendo, né? Então, com essa exposição intensa que a gente tem agora, com essa quantidade enorme de pontos de exposição que a gente tem os agentes do outro lado tirando proveito disso, né? Então, a gente tem todos os nossos usuários dentro de casa expostos a toda infinidade de vetores de ataque que a gente pode imaginar. A gente tem exemplos diretos diversos aí, né? A gente vê exploração, inclusive, de temas correlacionados ao Covid, né? Gente vendendo visualização, gente expondo malware através de portais que ilegitimamente usam o Covid como um vetor de exposição para essa plateia. Então, a gente precisa entender que esses pontos que a gente tinha relativamente sob controle dentro do nosso ambiente de segurança já não estão mais dentro do nosso ambiente, porque está todo mundo fora do nosso perímetro confinado, controlado, né? Então a gente precisa entender esse cenário e jogar então em cima dessas novas condições a nossa estratégia, né? A novidade que a gente vê baseada nessas pesquisas que a gente tem acompanhado durante os últimos meses, por exemplo, essa do IDC, né, que foi conduzida, que mostra que a preocupação de segurança ela está ativa mesmo nas empresas pequenas, né? Quando você fala de uma empresa pequena que está exposta a esse novo condicionamento de trabalho remoto e tudo mais, eles têm outras preocupações mais importantes que impactam diretamente no desempenho e na entrega da empresa. Mas é interessante a gente ver que a preocupação de segurança para essas empresas pequenas, ela não está lá no final do top 10, ou a gente vê em terceiro lugar a preocupação dessas empresas com relação aos riscos de privacidade. Eu diria que aqui no Brasil, o nosso caso particular aqui da LGPD ajuda bastante nisso, né? Em contrapartida, a gente vê que nas empresas de médio e grande porte, a preocupação de segurança é a principal. Então, a gente precisa compreender e adequar essa demanda, não somente posicionando produtos, não existe produto, não existe a bala de prata para resolver esse tipo de problema, né?
Nós sabemos que muito disso passa por treinamento e conscientização. Então, o fato das empresas levarem para a sua mesa de discussão o quesito de segurança já mostra claramente quão importante esse ponto se tornou, né? Alguns pontos que a gente tem que, então, considerar, né, com todos esses pontos que a gente já levantou, né, quais são os pontos relevantes para essa realidade que o Covid-19 trouxe para a nossa realidade de trabalho remoto, né, e que deve permanecer. Então, a primeira coisa, as empresas têm os seus recursos privados, né, o fato da empresa mover parte ou toda a sua infraestrutura de TI para a nuvem não significa dizer que esses dados e esses serviços e recursos não são privados, muito pelo contrário, né? Então a empresa ela precisa zelar por esse acesso a esses recursos que são seus próprios, né? E com isso a empresa tem que pensar basicamente numa higienização de VPN. Isso é porque a gente falou agora há pouco, né? A VPN foi a solução imediata, mas a gente tem que pensar na higienização desse recurso. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eliminar usuários padrão, né, de conhecimento genérico que permitem acesso irrestrito, implementação de duplo fator de autenticação para garantir que a VPN não seja um ponto de exploração na rede, né? Com isso a gente vai ter então um controle muito mais apurado desses recursos privados e internos que eles podem estar, seja na nuvem, pode ser no nosso data center, não importa. Então a gente precisa entender isso. A segunda coisa, a segurança do cliente, né, e do endpoint lá, e principalmente a integridade dos dados hospedados nesse endpoint, né. A gente tem que entender que um pedaço da nossa infraestrutura saiu do nosso domínio e está não só na mão de um usuário remoto, mas está principalmente numa rede completamente desconhecida e sob a qual a gente não tem nenhum controle. Então, como que a gente garante a integridade desse dispositivo e dos dados, que são a parte mais importante, que residem nesse endpoint, nesse cliente, né? Como é que a gente garante a integridade dele nesse ambiente hostil, né? Por que ambiente hostil? Pensem em um exemplo muito simples. Imagine a quantidade de trabalhadores que estão executando suas funções remotamente a partir de casa, atrás, por exemplo, de roteadores obsoletos, né? A gente vê aí nas notícias o tempo inteiro roteadores do tipo TP-Link, D-Link, com código defasado, obsoleto, cheio de vulnerabilidade. Por quê? É culpa dessas empresas? Não, na realidade são problemas inerentes até ao sistema operacional que esses produtos utilizam, que estão aí rodando há 10 anos com um firmware que nunca foi atualizado, né, por razões diversas. Então, a gente precisa entender a exposição a qual nossos endpoints estão expostos nessa condição, né? E como que a gente faz para garantir a segurança de acesso a tudo aquilo que a gente moveu para a nuvem? Muita empresa moveu rapidamente uma parte da sua infraestrutura, ou até a totalidade dela, muitos serviços de TI, porque a maneira mais fácil de entregar e mais rápida de entregar serviços para essa audiência remota era justamente fazer via o SaaS, né? A gente sabe que esse é o ponto positivo do SaaS, né? O custo pode, em algum momento, não ser interessante, mas a agilidade que o SaaS nos entrega é muito importante. Então, é um ponto extremamente importante de atenção que a gente precisa relevar quando pensar nos nossos usuários, né? Além disso, a gente tem alguns vetores que orientam o caminho para onde a gente está chegando, né? Para onde a gente está indo e que está chegando muito em breve, né? Então, crescente largura de banda que o 5G traz, né? Então, a relevância que isso vai trazer quando a gente tiver acessos de alta velocidade e, principalmente, né, que eu diria que é o fator mais importante do 5G, que é a baixa latência. Essa baixa latência que vai viabilizar uma série de novas aplicações que vão, inclusive, concorrer com a nossa infraestrutura, seja ela corporativa, seja ela com a nossa infraestrutura de serviço remoto, né? Então, imagine o impacto que isso vai acabar trazendo, né? O volume de dispositivos wireless que cresce absurdamente. A gente vê aí a comparação de dispositivos. Vejam a volumetria que existe hoje comparada quando se compara a quantidade de dispositivos móveis
e a quantidade de habitantes que a gente tem no nosso planeta, né? A quantidade de dispositivos já ultrapassou em muito a quantidade de seres humanos. Então, a gente vê que isso é um fator preponderante, né? Consolidação de SD-WAN, o que significa isso? O SD-WAN trouxe uma série de facilidades, mas também traz uma série de novos pontos de atenção. A gente precisa de SD-WAN para redução de custos, otimizar a nossa infraestrutura, mas a gente precisa prestar atenção nisso, porque é mais um ponto de gestão na nossa infraestrutura de conectividade, porque de alguma forma nossos usuários eles ou vão entrar pela nossa infraestrutura de SD-WAN ou vão sair pela nossa infraestrutura de SD-WAN. Então, é um ponto que está claramente direcionando o desenvolvimento da nossa infraestrutura de conectividade, né? E outra coisa também é o aumento das necessidades de segurança em todos esses pontos, né? Então, eu coloquei até aí entre aspas, né, descriptografia, uma palavra, apesar de correta, é uma palavra muito feia, né, mas eu tenho que usar ela. Então, a gente vê a necessidade que a gente tem de interceptar, em alguns casos, o tráfego criptografado e ter a inteligência de conseguir interpretar o que está acontecendo nele para ver se ele não é um meio de transporte de um vetor de ameaça que está tentando entrar ou sair da nossa rede. Então, a gente precisa entender esses pontos, porque eles vão direcionar o nosso investimento, né? Então, a prevenção integrada de ameaças de última geração e o SD-WAN são os fatores que vão direcionar as nossas decisões, né? Aqui, caminhando já para o final, né, a gente precisa entender também os desafios que o SaaS nos traz, né? O SaaS, ele traz agilidade, ele nos traz facilidade, mas, em compensação, ele nos traz muitos novos desafios que têm que ser enfrentados, né? Então, é por isso que é importante você entender a sua infraestrutura, considerar o SaaS nesse cenário e adequar essa infraestrutura em nuvem a sua demanda de segurança, né? Principalmente, eu diria que desses três que eu estou mencionando aí, o phishing é importante porque é a partir de e-mail que começa basicamente 1/3 de todos os problemas que a gente enfrenta diariamente de segurança. Então, o phishing sempre é importante de ser monitorado, né? O DLP a gente não precisa falar muito, porque principalmente nós aqui do Brasil que estamos inseridos, né, imersos nessa discussão do LGPD, a gente sabe quais são as consequências diretas que a empresa tem numa condição de vazamento de dados, né? Então, o DLP é extremamente importante, mas o mais importante desses 3 pontos que eu estou mostrando aí, eu entendo que seja o comprometimento de credenciais. Por quê? Porque se você analisar todos os fatores que a gente tem aí nessa questão que eu falei até agora, a credencial do usuário é a mais importante de todas, porque através da credencial é que a gente consegue chegar à infraestrutura de acesso da empresa, é através da credencial do usuário que ele tem acesso aos serviços, é através da credencial que ele tem acesso aos dados. Então, comprometimento de credenciais é o fator mais importante, ou seja, credencial de usuário hoje é o novo faro. Você tem que prestar atenção no usuário, tem que prestar atenção nos seus mecanismos de garantia, de identificação, autorização e, principalmente, auditoria desses usuários. Eu diria que esse é o ponto mais importante de todos os que a gente está avaliando aqui. Então, com isso, nesse slide aqui, a gente vê o resumo, né? Você vê uma infraestrutura enorme, a tua superfície de contato é muito maior, então a gente vê claramente aí a quantidade de pontos de exposição que a gente tem, né? Então, toda essa infraestrutura aqui exposta e a quantidade infinita de vetores de ataque tentando nos explorar, né? Então, como que a SonicWall enxerga isso, né? A gente enxerga que nós temos que ter mecanismos que identificam problemas conhecidos e mitigam isso imediatamente, e em contrapartida a gente tem que ter mecanismos ainda mais inteligentes que identificam o desconhecido e conseguem não só mitigar esses elementos desconhecidos, como também retroalimentar isso dentro da nossa base de conhecimento, né? Com isso a gente automatiza uma grande parte do sistema, né? Com essa realidade que a gente encontra aí de risco aumentado, a gente vê a explosão das nossas demandas, então é nesse ponto que nós encontramos o nosso gap, a nossa diferença de recursos e de disponibilidade.
Com isso, a gente precisa, então, endereçar com essa inteligência avançada em todas as ferramentas que você usa para compor a sua solução, e dessa forma, então, conseguir entregar uma segurança mais efetiva, seja para o seu usuário interno, externo ou na rua. Né? A gente precisa ter um posicionamento de segurança muito mais estruturado. Né? E olhando para o futuro, então, a gente começa a entender por que essas tecnologias são tão importantes. Né? Com o perímetro totalmente pulverizado, a gente tem, então, a necessidade de avaliar essa pulverização com novas ferramentas. Então, a gente vê o conceito de SASE, que foi lançado aí pelo Gartner, a gente entende qual a necessidade disso, e a gente vai, então, adequando a nossa demanda, já olhando para essa previsão de que 40% de todas as estratégias de segurança vão passar pelo SASE. Né? Então, tudo isso que eu falei vai acabar sendo virtualizado, e a gente vai ter, então, o conceito entregue de segurança como serviço em nuvem. Isso vai, então, trazer um conforto melhor para a gente. A jornada começa agora em 2021, né? A gente sabe que 2021 vai ser o momento de real transição, porque a gente vai sair desse ponto forçado em que nós estamos, e aí a gente vai efetivamente começar esse ponto de nova realidade. E aí eu acho que todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo nesses últimos meses vai ser muito útil para a definição dessa nova estratégia. Tá? Com isso, então, eu acho que eu expus aqui os pontos para todo mundo. Espero que os pontos expostos tenham sido bastante claros, e caso alguém tenha alguma questão, por favor, fique à vontade para perguntar, ou se quiser, então, redirecionar essas perguntas para mim, eu posso responder offline posteriormente com todo prazer. E é o que faremos, Edilson, com certeza, uma vez que estamos em cima da hora. Mas parabéns por sua apresentação, muito obrigado pela contribuição que você trouxe ao nosso evento, e continue conosco. Um abraço muito a você, obrigado, muito obrigado mais uma vez. Até logo.